Amados irmãos e irmãs, nos últimos anos aconteceu, graças aí aos instrumentos que temos de comunicação, essas mídias sociais, aconteceu uma democratização da palavra e da transmissão, eu não vou dizer de conhecimento, mas de informação. Então hoje, qualquer pé rapado, como eu, pode montar um canal no YouTube, falar alguma coisa e postar e o mundo inteiro pode me ouvir. O mundo inteiro pode escutar o que eu estou falando, certo? E isso é bom. Tem um lado muito positivo. Quer dizer que você hoje tem acesso a uma pluralidade de possibilidades, de fontes. Mas, ao mesmo tempo, não tem como isso, que é tão bom, não trazer consigo alguns riscos. Então, a gente meio que foi modelado com uma perspectiva um pouco ingênua, principalmente com relação a padre, de que tudo que padre fala está certo, e é verdade. Então, hoje, por conta dessa pluralidade de alternativas que nós temos, a gente tem que ser um pouquinho mais prudente. E você tem acesso a trocentos padres aí, talvez no seu Instagram, no seu YouTube. Mas agora nós, padres, se nós temos amor à igreja, a gente teve que dar uma ampliada no horizonte da nossa pregação. Nós não podemos só pregar agora o que é certo. A gente às vezes precisa pregar o que é certo e às vezes também falar o que é errado e que está sendo pregado, para que o povo tenha aí um senso crítico um pouco mais aguçado e não acabe engolindo o gato por lebre. Então, infelizmente, isso é fato. Eu, esses dias, acompanhei uma pregação no YouTube desse teor, em que gente católica, canal católico, começa a falar sobre o Evangelho, e o caboclo teve a ousadia de me pegar a multiplicação dos pães, que nós passamos, se não me engano, 5 finais de semana meditando, e o cara começa abrindo a boca para falar que ali não aconteceu um milagre. Ali, na verdade, aconteceu um Jesus que motivou a generosidade das pessoas. Cada um tinha uma matulinha de pão, eles dividiram, todo mundo comeu e todo mundo ficou feliz, ainda sobrou pão. Eu não sei que tamanho que era essa matula, gente, para encher 12 cestos de pão com a sobra, mas tudo bem, né? Então a gente vai encontrar umas capivaras dessas que vão vir com essa ideia de que o Evangelho não traz milagres. Jesus não fez milagres. Na verdade, ali são ensinamentos profundos que Ele está dando para nós. Cuidado, cuidado. Você católico, cristão, quando você ouvir um milagre de Jesus narrado no Evangelho, você tem todo o direito de se espantar e falar, meu Deus, mas como que foi isso? Mas como católico, a primeira postura sua, a primeira decisão é, eu creio. Eu creio que Jesus multiplicou pães para milhares de pessoas. Eu creio que Jesus ressuscitou Lázaro dos defuntos. Eu creio que Jesus fez cegos enxergarem, fez surdos ouvirem. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não partir desse ponto, gente, se vocês não viram, esse que entrou foi o Padre Walter, tá? E ele está atendendo confissão. Meninas, não vou precisar fazer hora extra depois da missa, tá? Força, detona os caras. Então, é necessário, então, ter esse ato de fé. Eu creio que Ele realizou esses milagres. Agora, uma vez que você acreditou, que você acredita nos milagres, agora você também precisa entender que na baboseira que talvez você ouviu em outras fontes, existe algo de verdade. E o que é o algo de verdade? É que por mais que o milagre seja real, e Jesus tenha realizado o milagre de fato, por trás do milagre tem um ensinamento. E você precisa também entender o ensinamento. Então, são 2 etapas, e não dá para ficar só com uma delas. Não é só ensinamento. E não é só milagre por milagre. Porque se for milagre por milagre, esse de hoje vai dar uma confusão medonha. Porque primeiramente a gente vai se perguntar, o que é que aconteceu nesse milagre? A gente está acostumado a ver milagres de Jesus que são mais simples, né? O leproso chega, fala, filho de Davi, tem piedade de mim. Pronto, está curado. O cego grita, oh, me ajuda aqui, me acode. Pronto, está enxergando. Lázaro morto.
Abre aí, tira a pedra, vem para fora, pronto, ressuscitou. Mas esse de hoje, como é que foi que Jesus curou esse menino? Etapas. Primeira, pegou ele e saiu do meio da multidão. Segunda, vocês prestam atenção, não prestou? Onde é que Jesus enfiou os dedos? Nos ouvidos do menino. Que trem doido, parece um despacho de macumba. E não para por aí não, ficou pior. E aí o que ele fez? Cuspiu. E passou o cuspe na língua do menino. Que jeito, eu não sei, os dedos já estavam no ouvido, foi com o dedão, não sei. Então assim, que cena esdrúxula, que cena exótica. Então como ver um negócio desse e não pensar que por trás disso tem um significado? Jesus nunca curou ninguém mais enfiando o dedo no ouvido, foi só esse menino. Jesus nunca passou baba na boca de ninguém, só desse menino. Mas o que está por trás disso? Então agora nós vamos entender o significado. Já cremos, sabemos que o milagre aconteceu. Agora é importante entender que o evangelista, ele escolheu esse milagre. Nenhum evangelista colocou todos os milagres que Jesus fez. O próprio São João, no final do evangelho, diz: olha, eu não pus tudo aqui. Eu coloquei algumas coisas para que você creia que Ele é o Filho de Deus. Então a gente sabe que não está tudo ali. Mas os evangelistas, ao escolherem um milagre, eles falaram: nossa, cara, eles precisam ouvir isso. E quando eles ouvirem isso, eles vão entender isso. Então agora vamos lá, aonde nós deveríamos chegar ouvindo esse evangelho. E o evangelista, ao proclamar esse evangelho, ele está tentando nos lançar numa viagem temporal, para que a gente vá lá na criação, lá em Adão e Eva. E a gente se recorde que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu ao homem e à mulher uma capacidade que Ele não deu para nenhum animal. Os animais são incapazes de desobedecer a Deus. Deus colocou em cada animal uma lei, e eles são obrigados a obedecer. Você nunca vai conhecer um cachorro capaz de miar. Ele sempre vai latir. Você nunca vai achar um pé de manga dando jaca. Nunca vai acontecer isso na sua vida. O pé de manga, ele é obrigado a dar manga. Deus impôs essa lei nele. E ele sempre vai dar manga. Agora, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus não nos criou obrigados. Ele nos criou livres. E Ele deu a nós a possibilidade que nenhum animal tem. A possibilidade, primeiro, de ouvi-lo. E Ele fala a nós. E a possibilidade de responder. Então isso só o ser humano, das criaturas materiais que Deus criou, é capaz de fazer. Então Deus não criou a gente para a gente ser um bichinho que obedece Ele. Ele nos criou para que Ele pudesse olhar para mim e para você e se referir como que se refere a um tu, a um outro. Ele não pode olhar para um cachorrinho e referir-se ao cachorro como tu. Por mais que tem gente aí que acha que cachorro é filho. Não, não é. Então assim, Deus nos criou para que nós pudéssemos ouvi-lo e respondê-lo. E Ele falou a nós com amor, ao criar-nos e ao dar toda a criação para nós, mas nós não respondemos com amor. E ao escolher o pecado, o que Adão e Eva proporcionaram para eles mesmos e que repercutiu em nós? Ao pecar, o homem se tornou surdo, incapaz de ouvir a Deus, incapaz de corresponder a Deus. Por mais que Deus falasse ao homem, era como que estivesse falando para uma pedra. O próprio profeta Isaías, numa das suas profecias, ele como que se exalta, fica um pouco irritado, né? E grita, né? Diz: ó Senhor, se pudesses rasgar os céus e descer até nós e falar de novo conosco. Porque o profeta era aquele escolhido por Deus para ouvi-lo e falar ao povo as palavras de Deus, mas era como falar para uma porta. O povo não escutava, o povo não queria obedecer, o povo não queria fazer. Então todos nós pelo pecado nos tornamos surdos, incapazes de ouvir, mudos, incapazes de corresponder ao amor de Deus.
Então por isso que não bastava mais Deus falar conosco. Qual foi a ousadia de Deus? A palavra de Deus se fez carne, se encarnou, assumiu a nossa humanidade, veio ao nosso encontro, para não só falar, mas para nos ensinar com ações. Ele não se revelou só falando, mas agindo. O amor não mais falou, eu te amo. O amor agora deu a vida na cruz. E quando o evangelista agora narra esse milagre, ele está vendo por trás aí um novo Adão, uma nova criação. Porque na primeira criação, então, o que Deus faz? Ele modela o homem. E o que Deus faz para que o homem seja diferente dos outros animais? Ele sopra. O sopro de Deus dá uma vida nova àquele homem e faz dele um ser vivente. O sopro na cultura antiga era o espírito. Deus então dá àquele homem um espírito novo. Só que o pecado mata aquele espírito e deixa aquele espírito medíocre. Então agora quando o evangelista vê o que Jesus está fazendo, o que ele está vendo? Ele está vendo uma nova criação. Gente, na nossa cultura, nunca vão atribuir um significado legal para cuspe, para saliva. Não existe. Você pode fazer uma pesquisa no Google, não tem significado cultural legal para cuspe aqui. Não tem. Mas no Oriente tem. Então, o que é a saliva? A saliva é um instrumento que possibilita ao espírito ir a outro. Na nossa cultura é como se o cuspe fosse o transmissor do sopro, tá? Então cuspe é sopro em forma de baba, beleza? Mas naquela cultura então a saliva é a possibilidade de transmitir o Espírito. Então o que nós temos em Jesus aqui, gente? Nós temos Jesus pegando o Espírito dele. E Jesus não soprou no cara, como ele fez quando Deus fez em Adão. Por quê? Porque já existe um espírito nele. Um espírito morto, medíocre, mesquinho, fruto do pecado. Então Jesus, ao pegar a sua saliva e colocar na língua da saliva daquele homem, ali acontece um confronto, um duelo. Duelo forte, mais forte. É o Espírito de Deus contra o espírito medíocre do homem pecador. E o Espírito de Deus vence. A surdez daquele homem é rompida. A mudez daquele homem é rompida. Ali acontece uma nova criação. Ali aquele homem é restaurado. Ali o evangelista vê acontecendo algo que vai acontecer comigo e com você, quando ele morrer na cruz e formos batizados. Um Espírito novo, assumindo em nós uma nova criatura. E Jesus também gosta de fazer umas coisas sem senso de humor, né? Jesus termina o milagre e dá uma ordem para o menino. Gente, Jesus podia ter pedido para esse menino fazer qualquer coisa, plantar bananeira com a mão só, dar salto mortal, mas Jesus olha para o menino que era mudo, não falava, e o que ele disse para ele depois que ele curou ele? Conta para ninguém. Calado. Gente, o menino saiu doido, ele saiu dando cambalhota, e falou para todo mundo: eita, eu estou falando! Escuta, aconteceu o milagre, eu estou curado. Mas ali a gente vê o que esse Espírito novo em nós é capaz de fazer. Ele tirou a surdez daquele homem. Aquele homem agora é capaz de ouvir novamente a Deus. A palavra que se fez carne fala a ele. E ele agora é capaz de corresponder. Então o milagre que aconteceu com esse menino é um milagre que deve acontecer comigo e com você. Por isso que não adianta a gente pensar que estamos no mês da Bíblia, setembro, vamos ler mais a palavra, vamos ouvir mais a palavra, se os nossos ouvidos continuam surdos. Se nós somos incapazes de reconhecer a palavra de Deus, e somos incapazes de correspondê-lo. Então é necessário que a gente permita que haja em nós, Deus, da mesma forma que ele agiu nesse homem. Primeira coisa, Jesus não fez esse milagre no meio da multidão. Ele pegou o homem e o afastou, o tirou do meio da multidão. Então não tem como Jesus fazer isso com você no meio da muvuca, no meio da bagunça, no meio do oba-oba. Não tem jeito de Jesus fazer isso com você sem você abrir mão de algo, abrir mão de tempo para ele.
a transformação, a transmissão desse Espírito novo de Cristo para nós, a morte que habitava em nós se transformar em vida, esse encontro de forte mais forte, acontece no sacramento da reconciliação, acontece na confissão. A confissão é o momento em que nós nos aproximamos do sacerdote morto e saímos dele ressuscitado. E graças a Deus o evangelista não viu isso tão explícito ao narrar esse milagre, porque senão a instituição do sacramento da confissão ia ser um pouquinho mais complexa, né? Já pensou se você chegasse para confessar? E a hora que você fosse ser perdoado, o padre falasse para você assim, põe a linguinha para fora. Graças a Deus, não precisa. Não precisou. Então é uma coisa bem mais simples, né? Mas existe um toque, existe uma mão, existe uma palavra. Teus pecados estão perdoados. E uma vez que isso acontece, então acaba o duelo. O mais forte vence o forte. A graça de Deus vence a nossa mediocridade. Não interessa o tamanho do nosso pecado, ele pode ser perdoado. Desde que eu abra mão dele, desde que eu abra mão de algo, desde que eu queira estar a sós com Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, estar numa santa missa, ouvir a palavra de Deus, permitir que essa palavra transforme o nosso coração, não é uma ação mágica por parte do sacerdote, tá? Não é. Então é necessário um empenho por parte do fiel. É necessário que haja um esforço. É necessário que eu queira ser essa nova criatura. Por isso que o Evangelho hoje termina exatamente do mesmo jeito que o primeiro capítulo do Gênesis. Quando a criação do Gênesis termina ali, terminou a criação, criou-se o homem e mulher, qual é a fala do narrador sagrado? Ele diz, e Deus viu que tudo era muito bom, e ele descansou no sétimo dia. O Evangelho de hoje termina da mesma forma. E todos viram que o que ele fazia era muito bom. Faz os surdos ouvirem, os cegos enxergarem. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, não deixamos de crer no poder de Cristo e nos milagres que ele realiza. Mas não sejamos tapados. E não nos permitamos deixar de enxergar além. Por trás desse milagre tem uma transformação esplendorosa. E essa transformação é para mim e para você. Mas ela só acontecerá conosco se permitirmos que esse Espírito de Cristo venha a nós, nos tire do nosso pecado e da nossa mediocridade e nos permita ser aquilo que ele sonhou que nós fôssemos, aquilo pelo qual ele se fez carne, morreu, ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo em Pentecostes, para que assim verdadeiramente nós possamos ouvir a palavra de Deus. E aí sim, a palavra de Deus vai ecoar em nós e vai nos transformar. E nós vamos voltar a ser aquele filho ideal que Deus sonhou nos criar. Capazes de ouvi-lo, mas capazes de responder à grandiosidade do seu amor por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.